Seguimos com a nossa série de reflexões intitulada Mordomos. Lembrando, mais uma vez, que mordomia, palavra derivada de mordomo, não tem nada a ver com regalia ou com algum privilégio que pudesse ser obtido sem esforço ou trabalho, embora esse sentido na língua portuguesa também seja possível para a palavra mordomia, mas não é disso que nós estamos tratando. Mordomia, no sentido bíblico, no sentido cristão, é administração, administrar bem os tesouros, os bens que o Senhor nos deu para administrar. Por isso, tenho dito aqui, sempre de novo e repetido ao longo dessa série, que o mordomo, ele é um CEO, um diretor executivo dos bens, dos dons, do tempo, da vida que Deus lhe deu. Administrador. Firmados no temor do Senhor, que serve como princípio para a mordomia, como princípio maior para a nossa administração, já discutimos aqui a respeito de alguns temas. Falamos a respeito da mordomia da vida, falamos também da mordomia do tempo. E na semana passada, ao falarmos sobre a mordomia do tempo, nós lembramos de um poema do poeta gaúcho Mário Quintana, onde ele diz assim que a vida é uns deveres que nós trazemos ou trouxemos para fazer em casa. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. E se, assim como diz Mário Quintana no seu poema, quando se vê já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira, ou quando se vê já se passaram 60 anos, então a vida e o tempo são dons dados por Deus para serem administrados com a maior responsabilidade e dedicação possível. Não é sem motivos, claro, que o apóstolo Paulo recomenda com bastante veemência aquilo que nós lembramos na semana passada, quando ele diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira de viver, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E ele acrescenta: por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Esse versículo esteve na base de nossa reflexão anterior, da semana passada, quando nós tratamos sobre a mordomia do tempo. Hoje, na quarta reflexão dessa nossa série, nós queremos tratar dos dons e dos bens que são concedidos por Deus, também para serem usados por nós, mordomos, administradores, de forma consciente e de forma responsável. Como lembrou o apóstolo Pedro, usados para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, para o bem do reino de Deus. Por isso, o tema de hoje, então, a mordomia dos dons e dos bens. Uma frase que eu encontrei em um livro que eu ganhei recentemente, diz assim: faça a diferença, seja qual for o campo profissional em que escolha atuar, seja um extraordinário. Essa frase, ela pode parecer uma frase clichê, É daquele tipo de frase lugar comum ou chavão que nós encontramos em vários lugares. Faça a diferença, seja um profissional, o melhor profissional que você puder ser, em qualquer lugar que você escolha atuar. Mas essa frase, ela não foi retirada do Facebook, não foi tirada do Instagram e nenhuma outra rede social ou site da internet. Quem diz isso é um agricultor chamado Frank Diskra, que escreveu um livro cujo título é
O solo ensinou. O solo, a terra, o solo ensinou. E nesse livro, esse agricultor, ele fala sobre o plantio direto. Algo que vocês acham que não conhecem, né? Plantio direto. O Frank Diskra, de quem eu recebi nas próprias mãos dele, no mês passado, esse livro, ele é um dos pioneiros do plantio direto, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro. E nesse livro, o Frank conta um pouco da história da sua família, um pouco da história a respeito de como ele e mais 2 amigos seus, da região dos Campos Gerais, aqui no estado do Paraná, descobriram ou desenvolveram, né, essa técnica do plantio direto. Ele conta, por exemplo, que ele e a família dele, ele é imigrante de holandeses, ele e a sua família já eram agricultores desde muito tempo, a sua própria família, seus pais, mesmo lá na Holanda, estiveram sempre ligados à agricultura. E em 1947, a família então resolveu vir para o Brasil e se estabeleceu na região dos Campos Gerais, também lidando com a lavoura, lidando com a agricultura. E nesse livro, O Solo Ensinou, o Frank relata que foi a duras penas que ele e os seus vizinhos, seus familiares, aprenderam nas décadas de 1950 e 1960 a complexidade da agricultura brasileira. O solo naquela região era pouco fértil, muita chuva, o que ocasionava diversos problemas. Entre eles, o principal era justamente a erosão na época das chuvas. O solo se degradava rapidamente e a erosão era um problemão para os agricultores daquela região, e certamente era aqui também, vocês poderão dizê-lo. Por isso, o Frank, ele e 2 amigos tentaram, pela primeira vez, alguma coisa diferente. Eles tentaram plantar sem revolver, sem arar o solo, plantando sobre a palha da cultura anterior. Essa ideia ia contra o que todos os especialistas, os técnicos agrícolas aconselhavam na época. Soava como uma heresia, essa é a palavra que Frank usa no seu livro, soava como uma heresia. Mas com o tempo, não apenas ele, e também, claro, os técnicos da cooperativa na época, perceberam que aquilo poderia dar muito certo, e começou a dar certo, e a heresia acabou se tornando uma regra quase geral. Tanto é que, no Brasil inteiro, praticamente, o plantio direto hoje tornou-se muito presente. O próprio Frank, no seu livro, diz assim que o plantio direto tornou-se uma questão de sobrevivência para a agricultura. O solo ensinou para esse agricultor que as condições, assim ele diz no livro, as condições estão nas nossas mãos. E se nós tivermos atitudes e visões de longo prazo, atitudes e visões bem elaboradas, o sucesso vem. Se nós fizermos a nossa parte com otimismo. São palavras do próprio Frank. Se fizermos a nossa parte com otimismo, o sucesso vem. A história desse agricultor pioneiro no plantio direto me fez lembrar dessa conhecida parábola que nós lemos agora há pouco, o texto do Evangelho. Essa parábola aonde Jesus fala sobre 3 empregados ou 3 administradores. A história é sobre um homem rico que deu o seu dinheiro para os empregados, talentos, conforme a linguagem tradicional. Talento é uma palavra para definir uma certa quantidade de moedas de ouro. No caso, 5 talentos, 500 moedas de ouro, 2 talentos, 200 moedas de ouro e 1 talento, 100 moedas
de ouro. Os 3 empregados, os 3 administradores, cada um recebeu uma quantia diferente, diz o texto, de acordo com a capacidade de cada um para administrar. Ao final da viagem, o patrão, 2 dos empregados haviam dobrado o valor recebido. 2 deles dobraram o valor. E o patrão, ou o senhor daqueles empregados, ficou satisfeito com o desempenho daqueles 2 e prometeu ainda mais. Mas a dura lição da parábola de Jesus aqui em Mateus está relacionada à atitude daquele terceiro empregado, ou aquele terceiro mordomo, que recebeu 1 talento, ou seja, 100 moedas de ouro, uma pequena fortuna. Mas ele havia escondido aquele seu talento, ele havia escondido o dinheiro na terra, e por isso o seu senhor o repreendeu. Repreendeu pela má administração e por não ter usado com sabedoria o talento que fora confiado a ele. Percebam, na história contada por Jesus, o talento desse terceiro mordomo foi repassado para um dos outros administradores, justamente um daqueles que, com visões e atitudes sábias de longo prazo, soube investir os talentos a ele confiados. Aquele que fez a sua parte com otimismo, utilizando-nos aqui das palavras daquele agricultor que eu citei no início. E esse, então, um desses empregados acabou recebendo esse talento que aquele terceiro não soube administrar. A lição da parábola dos 3 empregados, ela não é difícil de ser compreendida, basta nós termos uma leitura atenta do texto e vamos compreendê-la. O difícil é colocar em prática. O difícil é praticá-la, fazendo o bom uso. O difícil é multiplicar aquilo que Deus confiou a cada um de nós como administradores, independentemente da quantidade de talentos, independentemente da quantidade de dons ou bens que nós recebemos. Mas o Senhor espera de cada um de nós que sejamos bons mordomos, bons administradores dos dons e bens que Ele nos concedeu. O Senhor não espera que enterremos os nossos dons ou talentos, mas que haja algum retorno. Afinal, como escreve o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 10, Ele, Deus, nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Há uma história bastante conhecida de um sapateiro que teria perguntado a Martinho Lutero: como eu posso servir a Deus? E a resposta de Lutero teria sido: faça um bom sapato e venda-o pelo preço justo. Faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. A resposta de Lutero a esse sapateiro não deveria nos surpreender de forma nenhuma, não deveria nos surpreender, pois tanto na época de Lutero como hoje também ainda acontece, e dentro da própria igreja ainda predomina muitas vezes aquela ideia equivocada sobre como podemos servir a Deus com os nossos dons e bens. Para muitas pessoas, exatamente como pensava talvez aquele sapateiro, servir a Deus somente seria possível no ambiente da igreja ou por meio de alguma atividade mais sagrada do que as outras. Basta nós lembrarmos um pouco da história. No século XVI, na época de Lutero, as pessoas pensavam que servir a Deus era algo restrito aos sacerdotes, era algo restrito aos padres, aos monges ou às freiras. Em nosso tempo, muitos ainda pensam assim, muitos pensam que servir a Deus só é possível
ou só pode ser realizado por pastores, por diáconos ou aqueles que assumem alguma função ou algum serviço dentro da igreja local, seja na diretoria ou seja na diaconia, de alguma forma. E não é assim. Não é assim. A inquietação desse sapateiro que foi falar com Lutero é a mesma que muitas pessoas às vezes fazem também. Sou um mero sapateiro. O outro diz, eu sou um mero agricultor. Como posso servir a Deus? Pior do que isso é quando se pensa que aquele um talento que recebemos é pouco demais. É pouco demais e acabamos enterrando aquele talento. E de repente chegamos à seguinte conclusão: se eu soubesse cantar ou tocar como fulano ou ciclano, então eu serviria ao Senhor. E com a desculpa de que recebeu apenas um talento e não 5, como o seu colega do lado, acaba enterrando aquele um. A solução dada por Lutero aqui nessa história, ela serve para nós também hoje. Serve para nós também. Seja o melhor sapateiro que puder ser. Ou seja, faça bem feito aquilo que você sabe fazer. Use o dom que você tem, que você recebeu, da melhor forma possível. Seja um extraordinário, faça o melhor possível com aquilo que você tem em suas mãos, como concluiu aquele agricultor que nós falamos lá no início. Mas faça isso lembrando daqueles 3 ou 4 pontos que nós repetimos em todas as nossas reflexões até aqui, nessa série sobre a mordomia. Faça isso tendo consciência a respeito da propriedade, consciência a respeito da sua responsabilidade, da prestação de contas e da recompensa. Ainda que seja apenas um talento que lhe foi confiado para administrar, dê o seu melhor. Faça o melhor possível. Pense que a mordomia desse talento é também uma boa obra que Deus já havia preparado para que você a fizesse, como nos lembra o apóstolo Paulo lá em Efésios. Deus já havia preparado para que você fizesse essa boa obra. Aqui uma coisa precisa ser e ficar bem clara, isso Lutero já batia o pé naquela época a respeito disso. O cristão, ele não serve a Deus apenas nos templos, apenas nos mosteiros ou centros religiosos ou no espaço da igreja. O cristão serve a Deus nas ciências, nos saberes e nas profissões que ele exerce no mundo, lá aonde ele está. Tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus e está sob o senhorio de Cristo. É Lutero quem afirma isso. E o propósito dos talentos, dos bens e dos dons é que eles sejam utilizados para amarmos e servirmos o nosso próximo. É por isso que Lutero também, quando escreve sobre isso, ele propõe, por exemplo, que a igreja, o Estado e o lar são 3 diferentes esferas da vida humana que todo cristão e todas as pessoas habitam. O Estado, a igreja e o lar. E é nessas 3 dimensões da sociedade, da vida, que o cristão exerce as suas vocações, utiliza os seus dons, aplica os seus bens. A adoração a Deus, ela precisa acontecer em cada um desses campos. Em cada um desses campos. No Estado, na igreja e no lar. E é por isso que cada cristão deve ter muito claro na sua mente que não existem lugares, dias ou atividades que sejam mais
sagradas do que outras. Eu não sei como servir a Deus. Essa expressão, ou essa fala, revela uma compreensão errônea, porque do ponto de vista cristão, e aí nós vemos as parábolas aqui de Jesus e vemos também os ensinos de Lutero, do ponto de vista da Escritura Sagrada, todas as profissões são boas e agradáveis diante de Deus, desde que você as faça com responsabilidade, com dedicação, com respeito, tendo consciência da propriedade, da tua responsabilidade, da prestação de contas e da recompensa. Esse ensino a respeito da Escritura, a respeito dos dons, acabou falhando aqui os meus slides, faltou o texto, mas a gente leu agora há pouco, no texto da Epístola, que resume tudo isso que a gente está falando aqui. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 em diante, diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Faça assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo o sempre. Percebam aqui, o apóstolo Pedro está muito diretamente falando desse tema. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, e que cada um use esses dons e esses bens para o bem dos outros. O que diferencia o trabalho do cristão é aquilo que o motiva a realizar esse trabalho. Mesmo um cristão que seja engajado, numa ocupação digna e empenhado em realizar um trabalho excelente, ainda não estará servindo a Deus se o que o motiva a fazer isso forem os seus próprios interesses, ou interesses particulares. Ser cristão por interesses não faz sentido. Ser cristão apenas dentro da igreja também não faz sentido. Precisamos ser cristãos lá onde nós estivermos, no trabalho que nós exercermos. Um cristão, por mais dedicado e excelente que seja em seu trabalho, mas que não tem consciência da propriedade de que tudo, na verdade, pertence a Deus, que não tem consciência de sua responsabilidade da prestação de contas e da recompensa, é como aquele sujeito que corre atrás do vento. E o sujeito que corre atrás do vento, ele é movido pelo desejo, talvez, de agradar o seu patrão. É movido pelo desejo de impressionar alguém, os seus pais, ou a sua família, ou quem patrocinou os seus estudos. É movido pelo dinheiro ou por alguma vantagem. Quem faz isso, no fundo, está enterrando aquilo que Deus lhe deu para bem administrar. O solo ensinou. O solo ensinou é o título do livro que eu citei no início, daquele agricultor, que conclui, a partir das suas experiências e da sua, pode-se dizer, descoberta, já que se trata de um dos 3 pioneiros do plantio direto, era ele mais 2 amigos seus. Ele descobriu, e o solo lhe ensinou, que as condições estavam ali, estavam diante dele. O talento lhe foi dado, os bens estavam ali à sua disposição, embora as dificuldades fossem muitas e os investimentos fossem altos naquele momento. Mas com visões e atitudes sábias, o sucesso veio. Eles descobriram uma nova forma, uma forma de conter, gradativamente conter a erosão. Fizeram isso com otimismo, fizeram isso com empenho, administraram bem
esse dom e esses talentos que Deus lhes deu. Serve como exemplo para todos nós, que assim como os empregados aqui da parábola dos talentos, também recebemos bens e dons para serem administrados. Cada um recebeu diferentes dons, diferentes bens e em diferentes quantidades. O que o patrão espera, o que o Senhor espera é que cada um administre da melhor forma possível, com dedicação, com empenho, com responsabilidade. Que não enterremos esses dons, que não enterremos isso, mas que de fato busquemos fazer o melhor de nós. Deus colocou isso nas nossas mãos. Deu também inteligência, deu também perspicácia, enfim, deu a nós as condições para que pudéssemos buscar e que sejamos então dedicados no serviço do reino de Deus, no trabalho que Deus nos deu, na profissão que Deus nos colocou, dando o melhor de nós, sabendo que ali também, se fizermos com dedicação, com responsabilidade, com consciência, estaremos administrando bem aquilo que Deus colocou diante de nós. Que Deus nos ajude, nos oriente sempre nessa importante tarefa. Amém.